Lisca, primeiramente, boa noite. Gostaria da sua análise, por gentileza, do jogo de hoje. Você acha que a derrota foi justa e se concorda que foi um jogo de dois tempos completamente diferentes, pelo menos para o lado do América? Boa noite. Concordo, né, que foram dois tempos totalmente distintos. Primeiro tempo foi justo, né, a vitória deles. Nos expusemos demais, né, principalmente depois que tomamos o gol. Queríamos roubar a bola pressionado nos momentos que não tinha necessidade. Alguns momentos do jogo você precisa preservar, correr para trás, sustentar. Trabalhamos algumas situações de pressão nas saídas de tiro de meta, mas confundimos, né, no lance do gol e acabamos cedendo muito espaço, né, principalmente para as jogadas de fundo do Mirassol. O De La Torre teve uns desmarques bem interessantes dentro da área. A gente não conseguiu neutralizar eles. Não tivemos muitas possibilidades. No final, sim, do primeiro tempo, né, poderíamos ter uma bela oportunidade de gol. O Davó poderia servir o Fabinho, mas o Rodrigo também temporizou bem, fechou a linha de passe. Mas, de fato, o primeiro tempo a gente não conseguiu executar aquilo que nós planejamos, principalmente a nível de marcação. E quando você não consegue marcar bem, fica difícil para você atacar bem também, né? Uma coisa está muito atrelada à outra, né? Então, acho que esse foi o resumo do primeiro tempo. Acho que até 1-0 ficou legal, porque eles tiveram 2 ou 3 chances. A gente errou muito na nossa saída, na intermediária defensiva nossa. Naquele quadrado central, se você erra, fica muito propício para o adversário chegar muito rápido no seu gol, né? No segundo tempo, aí eu acho que o jogo se inverteu. Aí acho que merecíamos pelo menos um empate, né, na partida. Mudamos a estrutura, definimos melhor e a marcação no nosso meio campo. E, obviamente, também que o Mirassol estava com a vantagem, baixaram um pouco as linhas, trabalharam mais em transições. Não tiveram tantas oportunidades, apenas no final do jogo ali, quando aí a gente já estava naquela situação de emergência nos últimos 4, 5 minutos. E aí nós criamos, né? Tivemos as nossas chances, tivemos uma oportunidade de cruzamento, chute de média distância. A gente sabia que seria importante os chutes de média distância, porque eles fecharam com uma linha de 5, 3 zagueiros de muita envergadura, em posição na bola aérea. Adiantamos o Nicolas de um lado, o Adson do outro, Davó duplo centroavante com o Jonathan. O Jonathan saiu muito da área, né, particular o jogo, faltou um pouquinho mais de presença para nós, aquela bola de rebote, né, que a gente chutou também. Mas melhoramos bastante, o Nicolas entrou bem, neutralizou, o Fernandinho cansou também, que é uma válvula de escape, é um jogador muito interessante. O Gabriel saindo também nos ajudou, porque o Gabriel, Danielzinho, estão jogando há muito tempo junto, né? E o Mover já está aqui há 2 anos, Fernandinho também, o Yuri é um jogador, o Yuri Castilho é um jogador de boa força também. O De La Torre hoje fez um bom jogo, né? Um ótimo jogo, talvez foi um dos destaques da partida. Então, acho que o resumo do jogo é esse, né? Nós tivemos mais passes, nós tivemos mais conclusões, mas o que vale, o que define no futebol é o gol, né? E foi um gol para eles, nenhum para nós. Então, nós temos que agora descansar, voltar para casa e nos prepararmos, trabalharmos muito, falar pouco. Precisamos virar essa chave o mais rápido possível, né? Nas últimas 10, 12 rodadas, a nossa situação foi lá para baixo, se você tiver esse recorte, né? Então nós temos que rapidamente recuperar para encostar no bloco de cima de novo. E aquilo que eu falei na minha chegada, nas últimas 5, 4 rodadas, está na briga, colocar a equipe na reta final para a gente poder conquistar o nosso objetivo. Lisca, chamou a atenção que você utilizou o Vinícius, titular pela primeira vez após 7 partidas. Me parece que o Vinícius anulou o Marlon, que tem a característica importante de chegar à linha de fundo. O América não chegou pelo lado esquerdo. Daniel Bosch teve 1 milhão de escanteios do lado direito, não conseguiu colocar uma bola na área em condição de algum atacante cabecear. Você corrige isso no intervalo. E sobre o Fabinho, o Fabinho começou bem jogando aberto pelo lado direito. Aí com pouco ele pulou para o lado esquerdo, hoje ele foi o cara referência ali no meio campo. Você chegou agora, tem observado essas situações de mexidas e não acha que está faltando ali qualidade no meio campo? A América não tem chances claras de gols, isso em algumas rodadas. Individualmente eu não vou fazer comentários individuais, né? Eu acho que a parte coletiva é mais importante. Obviamente que nós internamente, né, a gente tem as nossas avaliações, mas era para termos uma combinação lá pelo lado esquerdo, né? Infelizmente a gente perdeu o Felipe 1 dia antes, 2 dias antes, e o Vinícius era aquele jogador que mais se assemelhava para a gente poder desenvolver o nosso trabalho tático, né? Ofensivo, vamos dizer assim, né? O Marlon, a gente segurou um pouco mais ele nesse jogo, até porque tinha, né, um jogador
O Moza ali inverteu, o Fernandinho geralmente joga pelo lado esquerdo, né, nos jogos do Mirassol, ele botou ele em cima do Marlon, então automaticamente o Marlon não poderia sair muito, né? E sofreu um pouco também nos combates, né, na questão corpo a corpo, mas individualmente eu não vou comentar. Eu acho que taticamente no primeiro tempo a gente ficou a desejar também, aí a minha parte, né, dentro daquilo que a gente tinha pensado para a partida, principalmente neutralizar aquela jogada daquele lado. E depois que perdemos o gol, aí a gente se afobou demais, querendo encurtar o momento que não precisava encurtar, e aí perdemos, né, a nossa consistência no meio-campo. Na questão de criação, nós precisamos melhorar o nosso número de gols, precisamos melhorar o aproveitamento da bola parada. Temos muitas no jogo, em vários jogos, mas se eu não me engano, nós temos um gol de escanteio, né, e pouquíssimos gols de falta lateral. Então é um quesito que eu vou trabalhar demais agora e nós vamos dar uma atenção muito grande, porque no futebol atual, no futebol moderno, a bola parada é muito importante para você ganhar o jogo, para ter uma vantagem, né, e poder dar tranquilidade para a equipe jogar, não sempre correndo atrás do resultado e poder organizar melhor as nossas ações ofensivas. Para o próximo jogo, Lisca, você pode pensar em mexer nessa questão de qualidade, voltar para 4 homens no meio campo, torcedor, alguns pedem a questão de Ale e Juninho juntos, que não tem rendido. Você vai observar isso mais de perto, dia a dia, é uma possibilidade, é jogo a jogo, porque você volta com esse, na teoria, né, um 4-3-3, que a gente conhece, né, bastante o seu trabalho. Te agrada isso? Você acha que ainda precisa dessa criação? O Daniel Júnior ainda não estreou como titular, pode acontecer aí nos próximos dias? Na verdade o Daniel está voltando de lesão, né? Então a gente botou o Daniel nesse jogo principalmente pelo chute, né? Ele e o Adson, né? São 2 jogadores que têm essa qualidade. O Adson começou pelo lado esquerdo, mas eu vi que ele não estava conseguindo, né, render. E depois, quando a gente empurrou ele para lá, a gente melhorou demais, né? Na verdade, no Juninho, no primeiro tempo, ele jogou quase que 2 linhas de 4, né? O Juninho pelo lado direito, Ale, Amaral e o Vinícius, né? E o Fabinho da Avó por dentro, para a gente ter um pouco mais de mobilidade, agredir um pouco mais o espaço, mas de fato não funcionou, né? Porque aquilo que eu falei anteriormente, como a gente não conseguiu ganhar o meio e neutralizar, a gente não pôde explorar as características que nós queríamos na parte ofensiva, de ataque ao espaço, combinações rápidas. Então realmente a gente não conseguiu aquilo que a gente queria para os jogadores terem um rendimento melhor, né? Obviamente que nós vamos observar, agora é jogo a jogo, né? Nós não temos hoje uma definição de sistema da equipe titular, vamos analisar bem. No segundo tempo o Juninho voltando para o meio junto com o Ale e com o Amaral, aí realmente, como você falou, numa linha de 3 no meio, o jogo melhorou, né? O Davó abriu do lado, o Fabinho um pouco sacrificado pelo centro, tanto que eu usei o Jonathan, né, na segunda parte, e o Fabinho jogou na beirada. Mas não conseguimos também, e depois com as trocas a gente deu uma grande melhorada, mas não foi suficiente para a gente fazer o gol, entrar no jogo novamente e tentar a virada. Para fechar então, 14 rodadas, menos mal o América caiu posições importantes na tabela, mas permanece a 4 pontos do G4. Próxima rodada do Guarani, foi o único time que o América venceu fora. É o Lanterna, vai jogar daqui a pouco, enfim. O que dá para falar desse jogo? Passa muito aí essa... Eu conversava lá atrás com o Cauã desses 4 jogos que o América teria até chegar ao Santos. E 2 derrotas fora de casa, o América não regula. Esse jogo contra o Guarani é caráter assim de decisão total para o América, para as pretensões do Lisca naquela matemática? Na verdade todos, né? Todos, porque se você pegar o recorte depois das 14 rodadas do primeiro turno e o início do segundo turno, nós estamos lá embaixo na tabela, se você recortar. Então nós temos que decidir todos os jogos. Esse aqui já era uma decisão, até porque era um confronto direto. O Mirassol abriu aí uma pontuação importante, né, em cima da gente, o Novo Horizontino também, o Santos deu uma segurada, né? Esses times aí estão produzindo bem, estão ganhando pontos, em casa dificilmente perde, né? Então nós temos que rapidamente recuperar e não deixar desgarrar muito esse bloco, né? Terceira e quarta vaga hoje estão mais abertas, né? Vamos ser bem realistas, né? Não dizendo que os 2 já subiram, obviamente que não. A competição, na verdade, elas são várias competições dentro de uma, né? São vários momentos dentro de uma. O ponto corrido tem essa característica e a gente tem que recuperar nossa performance no início do campeonato, virar essa chave para dar mais confiança, segurança para os jogadores, que aí o jogo flui diferente, né? E o Guarani, aquilo que a gente falou, começou muito mal, mas se você pegar o retorno e os últimos recortes, está lá na frente também. Então, são momentos da competição e a gente precisa fazer um jogaço contra o Guarani para poder fazer os 3 pontos, manter a distância ou aproximar,
Os confrontos diretos começam também agora no final. Se você vai ver na próxima rodada, vai ter vários confrontos dos times de cima. E nós temos que pontuar. Nós temos que fazer 3 pontos, né? E isso vai ser fundamental e nós vamos trabalhar para domingo, junto na nossa casa, com a nossa torcida, ganhar a partida com todo respeito ao Guarani, ao adversário, porque nesse momento não adianta estar lá embaixo, quem está lá embaixo está brigando também para escapar. Todos os jogos são difíceis, decisivos. Ninguém falou que ia ser fácil quando eu vim para cá, mas nós vamos lutar muito e vamos acreditar bola a bola, jogo a jogo, e não vamos de nenhuma maneira nos render e vamos buscar já, a partir de domingo, a nossa recuperação.